Ele abriu o caminho para as grandes conquistas do país no automobilismo mundial. Há 40 anos ganhou o primeiro de seus 2 títulos na Fórmula 1 e teve o privilégio de ter essa conquista narrada pelo próprio pai. Bicampeão do mundo, Emerson Fittipaldi relembra agora os momentos difíceis, as vitórias e fala o que viu nas pistas e na vida. Mais ou menos quando eu tinha 3 anos de idade e meu pai comprou um MG 4 portas, preto com estofamento vermelho. Era a coisa mais linda. E a primeira vez que eu tive contato com carro de corrida foi com 5 anos, quando meu pai me levou para Interlagos com a minha mãe. Eu vi passar um carro de corrida que eu lembro e eu imaginei, é isso que eu quero fazer na vida. Eu quero ser um dia um piloto de carro de corrida. Meu pai era jornalista, transmitia as corridas, né, pela Rádio Pan-Americana na época. Meu pai era envolvido diretamente assim, com o automobilismo, que era um automobilismo praticamente amador que existia no Brasil. E a minha mãe também chegou a correr numa corrida de 24 horas em 1953. Então a nossa vida, a minha vida, sempre foi ligada ao automobilismo pela amor e paixão que meu pai sempre teve pelo automobilismo. E isso passou para mim junto com meu irmão Wilson. Eu sempre tive assim uma admiração muito grande pelo Chico Landi, que eu chamava o seu Chico. Ele chegou a me carregar no colo. E o Fangio também, o Juan Manuel Fangio, que foi 5 vezes campeão mundial, eram 2 ídolos que eu tinha. E cresci assim, fissurado na carreira deles. Meu pai não tinha condições de me ajudar e eu, quando tinha 13 anos, o Wilson trouxe da Europa, com 14 anos, um volante de Fórmula 1 de couro e eu comecei a fabricar esse volante. Aí do volante eu comecei a fabricar kart, pude me autopatrocinar para correr. Aí depois eu fiz o Fórmula V, fizemos um protótipo. Eu vendi um Volkswagen que eu tinha na época, um carro de rua, uma picape e o Fórmula V. E cheguei na Inglaterra, deu dinheiro justo para comprar o Fórmula Ford. E não podia bater. Se batesse, ia voltar para o Brasil. Eu tinha que ganhar, sem bater. E eu fui assistir a Corrida dos Campeões em Brands Hatch. Aí lá no paddock de Brands Hatch, eu vi Jack Stewart, Graham Hill, Denny Hulme, que eram assim os monstros, os mitos da Fórmula 1. Isso foi em 1969, o ano que eu cheguei. E eu não imaginava que em 1970, exatamente um ano depois, eu estaria correndo junto com eles. Para mim foi assim um sonho que, quando eu saí do Brasil, eu nunca imaginei que eu ia poder ser campeão mundial. E em 1972, quando eu estava na Lotus, começou a dar tudo certo. De repente, eu falei, tenho chance de ser campeão mundial. E cada corrida que passava era uma pressão maior, até o Grande Prêmio da Itália, em Monza, que foi o dia que eu ganhei o primeiro mundial. Foi muita emoção, muita comemoração. E foi assim fantástico. Meu pai estava lá transmitindo a corrida direto. Tem a transmissão dele, que é muita emoção de ver ele transmitindo as minhas últimas voltas. Eu vi meu pai hoje aqui, por isso que eu estou assim. Ele está com 92 anos, ele falou, puxa, que bacana que você vai fazer o Fantástico, filho. Eu falei, pai, vou falar daquela transmissão. Que espetacular. Chegada e atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Meu pai foi assim muito responsável por tudo que aconteceu na minha carreira. Então eu tenho assim um amor por ele muito grande. Ele sempre participou de mim até hoje. Antes de eu vir para cá, eu fui almoçar com ele aqui antes de vir. Nós já tínhamos uma tradição, antes de ir para a Europa, de construir kart
Fórmula V, protótipo de corrida aqui no Brasil. E quando o Wilson entrou na Fórmula 1 em 1974, ele falou, vamos tentar fazer um Fórmula 1 brasileiro. O Vone Atala, que era presidente da Copersucar, acreditou no projeto. Foi um projeto muito difícil e que demorou mais ou menos 5 anos para estar na melhor fase da equipe, que foi 1980, foi o melhor ano nosso, porque uma equipe de Fórmula 1 você não faz da noite para o dia. E quem faz a equipe são os membros da equipe, quem faz o carro ser bom são os membros da equipe. Mas o brasileiro na época, tanto a imprensa brasileira, era uma coisa muito nova para o Brasil, não entenderam o nosso projeto, virou até gozação, o açucareiro, o Copersucar, na época. Então, hoje em dia, eu tenho certeza que a gente seria muito mais respeitados com o que nós conseguimos alcançar naqueles 5 anos de equipe. Eu acho que eu tive vários momentos muito difíceis, que eu pensei muito se eu devia continuar ou não devia continuar. Quando aconteceu a morte do meu companheiro de equipe, o Jochen, foi muito difícil para mim. Depois teve um acidente muito feio em 1971, em Brands Hatch. O Joe Ciffer, com a BRM, capotou. Eu parei o carro para tirar ele do carro, o carro dele explodiu. Ele era um amigo meu também, morava na Suíça, e já era uma geração antes da minha. E foi assim um baque também violento. E depois a morte do François Sever também foi terrível, o Watkins Glen, no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E foram 3 momentos que eu quase parei, né? Que eu pensei muito, não vale a pena continuar no automobilismo. E o Watkins Glen, em 1973, quando eu vi o acidente do François, eu saí do carro, fui no treino, fui no estacionamento, não queria ficar com ninguém. E fiquei orando, conversando com Deus se valia a pena continuar ou não. Eu fiquei aqui parado no Brasil e aí eu entrei numa corrida aqui no Brasil de superkart, kart com 2 motores na época, que foi muito divertido e queria acelerar de novo. Quando eu tive o convite para guiar no Grande Prêmio de Miami, eu falei, deixa eu lá sentar no cockpit e ver como que eu me sinto. E me senti muito à vontade de novo. Falei, é isso que eu quero fazer. Nunca achei que eu ia competir mais 11 anos na Indy, nos Estados Unidos. Eu achei que ia fazer 2, 3 corridas por ano. No sábado, antes da corrida, foi as 500 milhas de Michigan, eu falei para o Roger Penske, eu falei, Laguna Seca vai ser minha última corrida, eu já estava decidido parar. Eu ia fazer só mais 3 corridas. E aí tive esse acidente, que graças a Deus sobrevivi, foi terrível o acidente, mas foi uma chamada de Deus. Para, está na hora de parar. Mas eu falei que eu ia parar 3 vezes depois, mas por algum motivo ele falou, pare, eu parei. E estou aqui, graças a Deus. Foi assim, um trauma muito grande. Eu curto cada fase da minha vida, eu curto até hoje. Tem coisas que eu quero fazer daqui para frente em esportes diferentes, para continuar. De vez em quando eu jogo tênis, faço wakeboard, snowboard. Ainda continuo de acordo com as condições físicas e psicológicas que eu tenho hoje em dia, né? Porque cada esporte transmite. Eu adoro esporte. Você, quando se envolve no esporte, qualquer atleta, você tem que ter equilíbrio, né? Quanto tempo você dá para o esporte, quanto tempo você dá para a família, para as coisas suas particulares. Você tem que equilibrar isso. E quando desequilibra, não dá certo. E às vezes eu errei. Eu estava muito no esporte, pouco na família. Eu acho que principalmente quem tem uma vida muito agitada, uma vida de muitos altos e baixos, muito risco, a família é muito importante. Meus filhos, eu sempre dei oportunidade. O Pietro Fittipaldi, que está com 15 anos, começou ano passado com 14 a correr na NASCAR. Ganhou o primeiro campeonato com um carro de 500 cavalos com 15 anos de idade. Imagina, quando eu vejo o Pietro correr lá, e a NASCAR é muito contato. É muito, o tempo todo, um oval de... Eles viram em 16 segundos a volta, é impressionante. E eu fico lá no centro da pista virando que nem um peão acompanhando o Pietro, não falo com ninguém até acabar a corrida. Acabou a corrida, eu respiro fundo, aí eu começo a conversar com as pessoas em volta. É impressionante a emoção de ver meu neto correr.
Eu vi assim uma vida abençoada, uma vida de muita gente boa perto de mim, que sempre me ajudou. Eu vi assim uma vida que eu tive a sorte de poder me dedicar ao esporte que eu mais gostei na minha vida. Eu acho que o esporte é muito bom para qualquer pessoa. Então eu vejo, às vezes, uma criança jogando futebol na rua, aqui no Brasil, falando, de repente ele vai ser um craque, de repente ele vai conhecer o mundo, de repente ele vai ter tudo que ele gostaria de ter na vida e principalmente ter a grande oportunidade de ser um campeão no esporte que ele mais ama.